Obrigado, professor Lucas. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Então, é um prazer dar as boas-vindas à professora Miriam Telichevski. A professora Miriam, ela é a professora associada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 2013. Ela fez o PhD na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orientada pelo professor Jaime Bruck Ripoll, em 2012. E ela fez também um pós-doutorado na mesma universidade em 2012. Sua pesquisa é em análise geométrica, gráficos mínimos e CMC, problemas de Dirichlet assintóticos em variedades de Hadamard e geometria hiperbólica. Então, hoje ela vai falar sobre non-parabolicity of three-dimensional metric Lie groups. Então, em nome dos organizadores, eu quero deixar registrados os nossos sinceros agradecimentos à professora Miriam por nos honrar com a sua presença no workshop, e eu vou lhe passar a palavra. Muitíssimo obrigado. Bom dia, obrigada. Primeiro eu quero agradecer ao Tarcísio pelo convite, a professora Cat também, e agradecer pela hospitalidade. Eu estou me sentindo muito bem, é minha primeira vez em Brasília, e eles estão me levando para todos os lugares, assim, estou adorando. E também quero aproveitar e parabenizar os organizadores do workshop, porque é um evento altamente não trivial de ser organizado, e está tudo muito organizado. Então, parabéns e obrigada. Bom, meus slides ali ficaram em inglês, porque eu não sabia se ia ter alguém que não entendesse português aqui, mas eu prefiro falar em português por razões óbvias, né? É bem mais fácil. Talvez eu me atrapalhe um pouco, porque daí eu estou lendo em inglês, tem que traduzir e pensar, então dei um desconto, tá? Então, meu trabalho é não parabolicidade de grupos de Lie métricos tridimensionais, tá? E como o professor Tarcísio falou, eu sou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre. Vamos lá. Então, eu começo apresentando quem é a equipe de trabalho nisso que eu vou apresentar hoje. É uma equipe bem grande, até a gente não estava muito acostumado a trabalhar com tanta gente ao mesmo tempo, mas durante a pandemia, enfim, aquela coisa, isolamento social, a gente resolveu que ia começar a trabalhar online junto e deu certo, porque cada um conhece melhor uma ferramenta do que o outro, e a gente foi juntando um monte de ferramenta. Vocês vão ver que é um recorte de diversas ferramentas que pareciam que não ia nunca se juntar assim, e funcionou o negócio. Então, só apresentando rapidamente, o Adilson, que é o primeiro ali, deixa eu ver se eu consigo, esse, ele é da Universidade Federal de Rio Grande, que é do interior, né, do Rio Grande do Sul, e ele é irmão do Giovanni, tá? Sim, é em família aqui, vocês vão ver, que é da Universidade Federal de Pelotas. Tá? O Giovanni, por sua vez, é marido da Lisandra, tá? Que também é da Federal de Pelotas. É engraçado, assim, a gente pensa, que nepotismo, né? Mas, de fato, aconteceu naturalmente, né? Eu não sei se eles já eram casados quando eles fizeram... Não, já eram, quando eles fizeram o doutorado. Mas, enfim, vocês sabem como é que é a matemática, né? Um mundo meio pequeno, assim, né? E a Lisandra, então, também é da UFPEL. E eu, o Álvaro e o Jaime somos da URGS. Agora, o Jaime é aposentado, mas ele continua colaborando. Vocês provavelmente conhecem o Álvaro, talvez com o cabelo um pouco maior do que está nessa foto. Tá? E o Jaime também é bem conhecido. E nós 5 fomos orientados pelo Jaime, então tem uma coisa meio familiar aí, além desses 3 que de fato são da mesma família, né? Teve um pouco do espírito de como a gente estava isolado na pandemia, estava todo mundo meio triste, o Jaime resolveu, não, vamos juntar esse grupo aí e voltar a trabalhar todo mundo junto, estava todo mundo meio desmotivado. E não foi um trabalho muito fácil, porque a gente ia andando um pouquinho, daqui a pouco não dava certo, volta, vai, um pouquinho não dá certo, volta, demorou para realmente sair, e foi muito bom isso, porque a gente desenvolveu várias perguntas durante esse tempo, e ainda está até hoje. Ontem o WhatsApp aqui estava, eu não podia ouvir, porque eu estava aqui, mas saía lá, eu ouvia, não, mas e se a gente fizer isso, aquilo, não sei o que, assim, o trabalho é o tempo inteiro, né? Tá um trabalho muito bom, e, na minha opinião, bem bonito, tá? E com várias perguntas em aberto ainda para a gente seguir.
Bom, como isso aqui é uma palestra plenária, né, e então a gente imagina que tem pessoas de várias áreas, eventualmente não geômetras, só para eu ter uma ideia quem é que não é geômetra. Tá, tem bastante gente que não é geômetra, então vamos começar bem do começo. Tá, o que é uma variedade diferenciável? Então, é um objeto, que é onde a gente trabalha, nós geômetras, a maioria pelo menos, que localmente parece um abertinho do RN. Se tu olha bem de perto, é o RN. Como é que a gente faz isso funcionar, né, na prática? A gente faz parametrizações, então, né, faz funções. Eu ia desenhar, mas não vou desenhar. Faz funções saindo do RN, indo lá para esse lugar abstrato. Então, usa parametrizações, né, coordenadas locais, de maneira que, eventualmente, a gente vai ter que fazer uma colagem. Então, por exemplo, pensem, quem estava ontem na palestra do professor Lucas, naquelas figuras dele, escolham uma superfície para pensar. Não dá para pegar um aberto do RN e jogar lá de maneira diferenciável, assim, de qualquer jeito. Eventualmente, vai ter que botar mais de um aberto, por exemplo, 2. E onde acontece a interseção dessas coisas, tem que ser tudo diferenciável, tem que funcionar bem a mudança de coordenadas. Então, é um lugar que, olhando bem de perto, é o RN, mas tem que ter algum cuidado para as colagens funcionar. Isso é uma variedade diferenciável. Para mim, diferenciável é ser infinito sempre. Tá? Se eu falar a palavra diferenciável, é ser infinito. Não que faça muita diferença, mas enfim. E o que é, então, uma variedade riemanniana? Além da gente fazer essas colagens, é a gente levar junto uma maneira de medir em cima desse objeto. Então, de novo, lembrando a palestra de ontem do Lucas, vocês lembram que tudo era esfera, né? Em termos de variedade, era tudo esfera. Mas cada uma tinha um jeito de medir diferente, o que fazia com que elas ficassem, de certa forma, de formatos diferentes. Então, a métrica numa variedade diferenciável vai fazer com que ela seja uma variedade riemanniana, então tem maneiras de medir comprimentos. E não só isso, a gente consegue medir ângulos entre vetores, a gente pode falar em espaço tangente, né? Usando derivada, e aí tudo começa a ser possível fazer medições em cima da variedade. Isso é uma variedade riemanniana. E aí, algumas pessoas gostam mais, tá? Eu não sou muito adepta disso, mas a gente pode botar coordenadas. Não sou muito adepta. Quando precisa, a gente usa, mas eu prefiro evitar ao máximo, até não poder mais. Mas tem gente que se sente mais confortável em pensar em coordenadas, então, se eu tenho uma daquelas parametrizações da M, a gente chama classicamente de G e J da métrica, os coeficientes. Então, os vetores EI e J do RN foram parar em determinados vetores lá na minha variedade, e eu meço o produto interno deles, que o produto interno é o que veio lá da métrica, e aí isso são os G e J. Tá? E conhecer esses G e J na parametrização faz com que eu conheça como é que funciona a métrica da variedade. E, por fim, aqui tem uma notação que vai aparecer só nos primeiros slides, mas é frequente. Nem sempre o G representa isso, mas, para mim, vai ser o determinante dessa matriz G e J, que ela vai ser uma matriz invertível, vai ter determinante positivo, tudo bonitinho. E, bom, uma coisa também que quem trabalha só no RN está acostumado a falar em gradiente. O gradiente é aquele vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais. Quando a gente vai para uma variedade riemanniana, a gente também pode falar em gradiente. E é importante ter uma métrica para fazer sentido falar do gradiente. E aí, o que é o gradiente de uma função diferenciável de M em R, então? É aquele vetor que, quando eu faço o produto interno com qualquer... aliás, é aquele campo que, quando eu avalio no ponto, faço o produto interno com qualquer vetor no mesmo espaço tangente, produz a derivada da função f na direção do v, no ponto P, na direção do v. Isso aqui é uma coisa que faz sentido sempre, mas, para eu poder falar do gradiente, eu tenho que ter a métrica para fazer sentido esse produto interno. Então, dado uma variedade diferenciável, eu boto uma métrica nela, dado uma métrica, as funções passam a ter gradiente. E também tem outra coisa que dá para fazer, é falar de divergente. Tá? Aí eu dei um... Como é que eu vou dizer? Eu vou omitir essa parte. Tá? Para quem não é geômetra, o que significa isso aqui? Isso aqui é a conexão riemanniana da variedade, a conexão de Levi-Civita. E ela é uma maneira de derivar campos de vetores. Tá? Por que se chama conexão? Porque, de certa forma, ela diz como é que tu vai de
de um espaço tangente para o outro da maneira certa, carregando as informações da métrica. Mas pensem que é como se fosse uma derivada de campos de vetores. Tá? Então, o que eu tenho? Eu posso derivar os campos de vetores nas direções que eu dou. E isso aqui é uma transformação linear, tem um traço, e o divergente disso, então, o traço é o divergente do campo. Por que eu estou falando disso? Já vai ficar claro. Se a gente tem gradiente e tem divergente, a gente tem um laplaciano. E aí também ontem o professor Pedro falou no laplaciano na palestra plenária dele. Então, dada uma variedade riemanniana, eu posso definir o laplaciano nela, que é o operador, que vai pegar cada função diferenciável e vai levar no divergente do gradiente dessa função. Então, isso é quem está acostumado com RN conhece o laplaciano como sendo a soma das derivadas de segunda ordem parciais. É isso, né? Parcial 2 vezes na mesma direção sempre. E também pode ser visto como divergente do gradiente no RN, mas aí não tem por que usar essa formulação se tem uma muito mais fácil em coordenadas. Mas aí, numa variedade riemanniana, esses objetos fazem sentido, eles são intrínsecos, eles vêm da métrica, vêm junto com a métrica, tá? Vêm de brinde. E também, para quem se sente mais confortável, tem uma expressão em coordenadas locais que eu não vou usar, mas, eventualmente, analistas gostam mais de usar. A gente tem um colega analista lá no meu programa, que ele está indo para a geometria assim, faz uns 10 anos já. Mas no começo era só coordenadas. Ele queria botar tudo em coordenadas. Não, meu Deus do céu, dá para fazer intrínseco isso aí. Mas ele se sentia mais confortável. Então, eu entendo, meu amigão, inclusive, então eu entendo e respeito muito quem gosta de coordenadas. Mas, para quem está mais acostumado e acredita em mim, essas coisas existem numa variedade riemanniana. Simplesmente existem. Tá? E aí, como a gente tem um laplaciano, a gente pode falar de funções harmônicas, exatamente como no RN. Então, tem no RN o que é uma função harmônica, é uma função, ou no RN, ou no aberto do RN. Tá? Uma função harmônica é aquela que o laplaciano dá zero. Em variedades, isso faz sentido também, já que eu tenho um laplaciano, eu posso verificar se o laplaciano de uma função é zero ou não. E aí dá para pensar no sentido ponto a ponto, no sentido das distribuições, vai ser tudo equivalente, eu não vou entrar em maiores detalhes aqui. Um pouco também o Pedro falou ontem na palestra dele. E aí, uma vez que a gente tem funções harmônicas, a gente pode falar de funções superharmônicas e subharmônicas. Tá? E aí é que começa a chegar perto de falar em parabolicidade. O que é uma função superharmônica? Se eu dou um ômega, pode ser, eventualmente, todo M, não importa, vamos pensar num ômega, um domínio da M. Uma função vai ser dita superharmônica quando acontecer o seguinte. Para qualquer U compactamente contido em ômega, se eu der uma função harmônica em U, que é contínua até a fronteira de U, tá? E ela estiver acima da minha... estiver na fronteira abaixo da minha candidata à superharmônica, então ela vai estar abaixo da superharmônica o tempo todo. Tá? A grosso modo, a superharmônica é aquela que está sempre acima da harmônica, por isso que ela se chama superharmônica, ela está acima da harmônica. Tá? Cuidado para não assustar a menina com essa conversa. Eu tenho 2 filhos pequenos também, então eu entendo perfeitamente essa. Ela não vai se assustar, ela vai gostar, tá? E aí o que acontece? Se dá para diferenciar, isso aqui é uma definição para funções harmônicas, funções superharmônicas que podem eventualmente ser contínuas, só não precisa ser C2, e a gente até usa isso em algum momento depois mais adiante, tá? Mas se por acaso a minha superharmônica for de classe C2 e eu calcular o laplaciano dela, vai dar menor ou igual a zero. Tá? É tipo, para lembrar, pensa numa parábola virada de cabeça para baixo, o laplaciano é negativo, né? E ela está acima da harmônica correspondente, que seria um pedacinho de reta, isso na reta. Né? Então, é ruim porque é superharmônica e o laplaciano é negativo, mas funciona assim sempre. Tá? O laplaciano é um operador negativo, né? Por isso que fica virado. Mas dá tudo certo. Tá? E, reciprocamente, se eu tiver uma função 2 vezes diferenciável que o laplaciano for negativo, então ela vai ter a propriedade de estar acima de qualquer harmônica. E aí eu tenho um exercício para os alunos. Tá?
É um exercício bem fácil, se vocês anotaram a definição, ou se vocês procurarem, que a definição de superharmônica é aquela que, estando acima de uma harmônica na fronteira do domínio, vai estar acima sempre. Dá para provar que o mínimo de 2 superharmônicas é superharmônica também. E não precisa ser o mínimo de 2, podia pegar uma família e considerar o ínfimo, também funciona. Mas eu só vou usar isso aqui mais adiante, então fica como exercício aí para quem está na plateia. Tá? E, bom, uma função é subharmônica quando menos ela for superharmônica, então as propriedades ficam todas de cabeça para baixo, mas eu nem vou falar muito das subharmônicas, então só para ficar completo. Aí, o que é, então, o primeiro conceito que aparece ali no título é não parabolicidade, etc. Né? Então, vamos dizer o que é parabolicidade de uma variedade. Eu vou dar uma das muitas definições que existem para variedade parabólica. Tá? Eu já vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente vai dizer que uma variedade é parabólica, a M toda, tá? Quando qualquer função superharmônica definida em toda M, que seja limitada por baixo, ou, equivalentemente, que seja positiva, porque a gente pode transladar para cima sem perder a informação, tenha que ser constante. Ou seja, uma variedade parabólica é aquela onde não existem funções superharmônicas positivas, isso, né? Onde não existem funções superharmônicas positivas, definidas em toda M. E, caso contrário, ela é dita não parabólica. Tá? Um exemplo mais ou menos simples de fazer, tem que fazer umas continhas, né, para ver quem não é parabólico. A gente começa perguntando o R2, por exemplo. O R2 dá para mostrar que ele é parabólico. O R3 é não parabólico. Tá? Se a gente pensa na função de Green dele, no infinito ela é limitada, e aí tem um jeito de cortar a parte onde ela iria para infinito, para ficar usando aquele exercício do mínimo, e aí a gente fica com uma função... tá, eu estou pensando de cabeça para baixo. Tudo bem, a função de Green, virada, decrescendo, indo para o infinito. Tá? No R3, ela é limitada. E aí, na parte que ela explodiria, a gente faz um corte lá e funciona tudo certo. Então, ele é não parabólico, o R3. Eu estou falando do R2 e do R3, já vou voltar a falar disso daqui a pouquinho, tá? Porque é mais ou menos relevante na discussão ter isso na cabeça. E, bom, tem várias definições equivalentes para parabolicidade. Tem uma que envolve recorrência de movimento browniano, tem uma que envolve propriedades da capacidade de conjuntos compactos, tem coisas envolvendo como é que funciona o núcleo calor, função de Green. No momento, a gente não está interessado nessas outras formulações. A gente sabe que existem essas coisas, mas como o nosso tratamento foi todo provando a existência de uma superharmônica limitada inferiormente, a gente deixa essa parte para depois, para ver o que mais dá para extrair. Tá? Por enquanto, essas outras definições servem de motivação para a gente, porque a gente sabe que o problema é relevante para ser estudado. Bom, aí mudando para a segunda parte do título, então. Comecei falando um pouco de funções harmônicas em variedades riemannianas, superharmônicas, para, essencialmente, quem não tem muito contato, saber o que é. E aí, então, o que é um grupo de Lie? Tá? Que é a segunda parte do título, fala em grupos de Lie métricos. Um grupo de Lie, então, vai ser assim, é um grupo que também tem estrutura de variedade diferenciável, e não de qualquer jeito. De que jeito? De forma que as operações de grupo, que é multiplicar a esquerda ou multiplicar a direita, inverter, sejam diferenciáveis segundo essa estrutura diferenciável. Um exemplo simples assim, de pensar, o círculo. O círculo é um grupo de Lie, pode pensar na estrutura dos complexos, então, os complexos unitários, tem a multiplicação à esquerda, à direita, elas vão ser diferenciáveis, e é um exemplo. Tá? Tem milhões de exemplos para dar, eu vou apresentar mais alguns. Tá? Isso é um grupo de Lie. Então, o grupo de Lie é uma variedade diferenciável,
que têm estrutura de grupo e elas se conversam, elas são compatíveis uma com a outra. E aí, mas a princípio é só uma variedade diferenciável, ela não precisa ter uma métrica. Só que qualquer grupo de Lie admite uma métrica, e na verdade admite muitas métricas, que a gente chama invariante à esquerda. Tem as invariantes à esquerda e à direita, e a gente pode escolher. Eu prefiro esquerda, então esquerda. Tá? Mas poderia ser direita. Podia fazer todas as contas ao contrário. Quando é que um grupo de Lie, então... quando é que eu tenho uma métrica invariante à esquerda? Quando as translações à esquerda, ou seja, multiplicar a esquerda pelo elemento do grupo, são isometrias. E aí tem uma maneira de escrever isso que é assim, tá? Mas não importa muito. Pensa que assim, o grupo de Lie, se eu pego lá o que está acontecendo, por exemplo, na identidade, eu consigo pegar essa informação, transladar para a esquerda e copiar essa informação em qualquer ponto em qualquer lugar do grupo. Isso é um grupo de Lie com uma métrica invariante à esquerda, que, em vez de ficar falando tudo isso, a gente chama de grupo de Lie métrico. Tá? Então, é um grupo de Lie que tem uma métrica junto e eu já estou pensando em invariante à esquerda o tempo todo. Ela quer opinar. Né? É isso aí, já desde pequenininha. Tá? E o mais legal disso é que a gente tem bastante liberdade, porque uma vez que a gente fixa o produto interno lá na identidade, a gente espalha ele para toda a variedade, para todo o grupo de Lie, do único jeito que dá para ser, que é via essa fórmula. Então, fica tudo muito bem determinado pelo produto interno que a gente coloca na identidade. E, bom, a gente pode variar esse produto interno e vai variar a métrica. Né? Rapidamente, também, vamos falar um pouquinho da nossa motivação, que são as variedades homogêneas. Tá? Eu não vou falar muito mais do que o que está escrito aqui, mas o que é uma variedade homogênea? É aquela que, se eu dou 2 pontos quaisquer, tem uma isometria da variedade toda que leva um ponto no outro. O que isso significa? Significa que, se eu estou num ponto e eu olho em volta, aí eu vou lá para o outro ponto e olho em volta, eu vou ver essencialmente a mesma coisa. Eventualmente, eu tenho que mudar de... Né? Não faz muito sentido pensar em direção, mas pode ser que a isometria que eu levei daqui para lá tenha mudado de alguma forma esquisita, mas, enfim, não tenha direções preferenciais, etc. Mas o que a gente enxerga em volta de cada ponto é igual, sempre. Então, as variedades homogêneas que a gente mais está acostumada são o R3, o H3, o S3. Eu estou falando em dimensão 3 já, mas pode pensar em dimensão 2 também. Quando a gente aprende geometria euclidiana lá na escola, a gente aprende aqueles critérios de congruência de triângulo, etc., etc. Tudo funciona porque o R2 é homogêneo, por exemplo. Que, se eu mudar de lugar, eu carrego as informações todas iguaizinhas. E o R2 é até mais do que homogêneo, mas, enfim, no mínimo tem uma isometria que vai de um ponto, uma isometria da variedade toda que leva um ponto no outro. Então, não tem nenhum ponto preferencial na variedade. Tá? E aí existe uma classificação, tá, de variedades homogêneas de dimensão 3, simplesmente conexas. Tá? E o que diz essa classificação? Exatamente o que está aqui, que, exceto pelos produtos, faltam 2 aqui. Tá? Então, tem a esfera de dimensão 2, com qualquer curvatura que eu quiser, cartesiano R, vai ser uma variedade homogênea de dimensão 3. Exceto esses exemplos, todas as simplesmente conexas são isométricas a algum grupo de Lie métrico. Então, estudar os grupos de Lie métricos é interessante, porque a gente pega quase todas as homogêneas de dimensão 3. O que é legal. Assim, é interessante quando tem essas classificações, a gente esgota caso a caso. Então, é uma motivação para a gente estar estudando os grupos de Lie métricos. Isso. E aí, dentro dos grupos de Lie métricos, a gente tem uma subclasse ali, que são aqueles que vão ser escritos como produto semidireto. Espera aí só um pouquinho. Então, vamos começar com uma matriz qualquer, 2 por 2. Tá?
real, né, coeficientes reais. E aí, para cada z número real, a gente vai... Agora, talvez eu precise desenhar. Vamos ver. Pensa e elevado na a z a exponencial de matriz. Todo mundo conhece, o que eu não sei, tem alunos muito novos, mas a exponencial de matriz, ok? Ela lá não conhece, né? não sabe exponenciar a matriz ainda. Tá? Mas a exponencial de uma matriz é igual à exponencial usual, né? Pega a identidade, mais ela ao quadrado sobre 2 fatorial, mais ela ao cubo sobre 3 fatorial, etc. Isso aí vai ser uma matrizona lá, que depende de z. E aí, então, o produto semidireto R2, esse símbolo diferente aí, R2 por R, assim, né? Ops. Eu tenho uma dificuldade de fazer ele no papel, tá? É ao contrário. Bom, tudo bem, vai ficar certo. Assim, tá? Isso aí é um grupo de Lie que a gente forma com a seguinte operação. Aqui está ali. Eu vou pegar um par aqui que é... Então, vai ser um carinha daqui, P1, um carinha daqui, Z1. Qual é a operação com P2, Z2? A operação do R3 normal, como grupo, seria soma essa coordenada com essa e essa com essa. Então, esse carinha está no R2, né? O P1 está no R2, e o P2 aqui está no R2 também, esse aqui está em R, e esse aqui está em R. Então, a operação do R3 seria soma coordenada a coordenada. Isso aí dá um grupo de Lie bem fácil. Mas aí, o que o produto esse aqui, semidireto, faz? Ele, na hora de pegar esse e somar com esse, ele não soma, ele faz outra coisa. Ele vai pegar o primeiro e, com o segundo, ele vai multiplicar por essa matriz aqui. Então, exponencia E na Z1, isso vai dar uma matriz que a gente aplica no P2. O P2, lembra, ele se comporta como um vetor, porque ele está no R2. Então, isso aqui vai acabar sendo uma coisa de 2 coordenadas, está em R2. E aí, na segunda coordenada, ignora, né? Faz normal. Soma esse com esse. Então, essa é a operação de grupo no produto semidireto. Um exemplo, então, essa é a matriz A, é a matriz nula, porque pode, eu peguei qualquer matriz. Aí, isso aqui, a exponencial vai dar identidade, aí fica o R3 mesmo, do jeito que a gente conhece. Senão, ele está mexendo na primeira parte, ele está mexendo no R2. Tipo, virando assim, tá? Dá para definir produto semidireto num contexto mais geral, eu botei aqui embaixo em letras miúdas, tá? Mas, essencialmente, tem que pegar certos automorfismos da primeira parte aqui e aplicar, trocar isso aqui por alguma família de automorfismos. Aí, tá? Bom, aí tá aí alguns exemplos, tá? Então, o primeiro que eu falei já, se eu pego a matriz nula, eu tenho R3, com a estrutura de grupo dele de adição normal, tá? Se a matriz for essa aqui, 0, 1, 0, 0, eu vou ter o NIL3, que é o espaço de Heisenberg, tá? Dá para ver ele como espaço de matrizes também, com determinadas propriedades, não vou falar muito, porque senão a gente fica só falando disso, tá? Não dá tempo. Quando a matriz é identidade, a gente obtém o H3, ele também tem uma estrutura de grupo bem interessante. Tá? Quando a matriz é 1, 0, 0, 0, a gente tem o H2 por R, que amo, tá? Eu acho que é o meu espaço preferido. Adoro esse aqui. Eu estou gostando desse também, vou ser sincera. Tá? Sol 3 depois eu vou mostrar umas figurinhas, ele é bem encantador. Então, quando a matriz é 1 e menos 1, aqui eu tenho Sol 3, que eu vou falar um pouquinho mais dele mais adiante. E outro exemplo, quando a matriz aqui é 0, 0 e 1 menos 1 na antidiagonal aqui, a gente tem o E2-til, que é o recobrimento universal das transformações rígidas do R2. Esse espaço é tri-esquisito. E, bom, já vou falar também o que aconteceu quando a gente foi estudar ele. Tá? Então, alguns exemplos. Notem que eu peguei só matrizes com zeros, uns e menos 1. Né? Eu poderia, eventualmente, pensar em outras entradas. Mas, depois, o que acontece é que essas acabam sendo, essencialmente, quase todas. Tá? Já vou dizer por quê. Não são todas, mas são as principais. Tá? Então, essas são as observações que eu tenho para fazer. Primeiro, que se eu tenho duas matrizes que são semelhantes, a lá, álgebra linear mesmo. Então, se aqui, em vez de A, eu considerar uma B que é conjugada dela,
os grupos de Lie vão ser isomorfos, tá? Como grupo, isomorfo. Eu não botei métrica aqui ainda, né? Não estou pensando em métrica. Então, quando a gente fez aquela classificação no slide anterior, quando eu começo a fazer todas as conjugações daquelas matrizes que só tinham zeros e uns, eu começo a pegar várias outras matrizes, tá? E todas elas vão produzir grupos isomorfos. Então, realmente, não pega todo mundo, mas é quase todo mundo, aquilo lá, via isomorfismo. A segunda observação é assim, se eu pego e declaro, porque qual é o modelo para isso? É o R3 mesmo, a diferença é que a operação de grupo está diferente, a operação de grupo não é só somar aqui, né? Mas a parametrização, eu posso parametrizar esse grupo de Lie pelo R3 via identidade, é o R3. Tá? Então, se eu declaro que os vetores coordenados ali formam uma base, na origem, formam uma base ortogonal, ortonormal. Então, eu estou dizendo que cada um deles tem norma 1 e eles são ortogonais entre eles. A gente espalha essa informação para uma métrica invariante à esquerda, e a gente chama daí essa métrica de métrica canônica do produto semidireto. E aí, nesse caso, o que acontece é que, se duas matrizes são conjugadas, mas por matrizes ortogonais, eu não me lembro se isso tem um nome especial. Não tem, né? Bom, se a gente conjuga uma com a outra, conjuga uma para obter a outra, mas é por uma matriz ortogonal, então é por uma isometria do R2, né? O que acontece é que esses produtos semidiretos acabam sendo isométricos também, então eles são o mesmo grupo de Lie métrico, a menos de uma mudança de coordenadas. Então, de novo, se a gente volta para aqueles exemplos iniciais, mas consegue fazer só rotações nas matrizes para obter outra, a gente vai ter um monte de coisa que é o mesmo objeto. Então, ok, ótimo. Mas tem duas coisas que são invariantes por conjugação, o traço e o determinante. Então, eles começam a dar uma pista para a gente, de se a gente quer tentar classificar coisas, talvez olhar para como é que o traço e o determinante se comportam. Tá? E também como é que se comporta a multiplicidade, eventualmente, o que acontece? A gente pega o polinômio característico, né? Vai ver se a matriz tem autovalores ou não. Se ela tiver dois autovalores reais distintos, é um tipo de matriz. Se tiver um autovalor só real, aí tem aqueles que a multiplicidade algébrica é... Opa, a multiplicidade algébrica é sempre 2. Mas, às vezes, a multiplicidade geométrica é 1, às vezes é 2. Aí tem que olhar o que acontece. Ou, se ela não tem altos valores reais, o que acontece? Então, esse tipo de invariância a gente começa a cuidar, para ver que tipo de classificação dá para fazer. Bom, e aí tem um teorema que diz... Lembram que toda a variedade homogênea, exceto S2 por R, era um grupo de Lie métrico. Dentro dos grupos de Lie métrico, a gente só tem 3 possibilidades. Ou ele é isométrico, isomorfo isométrico ao SU2, que é a esfera unitária dos quaternos. Tá? Então, é um grupo de Lie compacto, ele tem propriedades dele, não estudei. Tá? Ou ele é isomorfo isométrico a SL2R-til, tá? Que é um espaço tri-esquisito também, então a gente ficou longe dele por enquanto. Ou então ele é um produto semidireto com a métrica invariante à esquerda. Então, todas as homogêneas são isso aqui mais o S2 por R. De novo, vale a pena a gente pensar nisso aqui, porque pega um bolão de grupos, em particular todos aqueles que eu listei no outro exemplo. E aí, então, a gente foi parar para estudar a parabolicidade desses grupos, porque aí pega quase todas as variedades homogêneas de dimensão 3. Então, olhando o que já se sabia, tá? O R3 é não parabólico, com a sua métrica canônica, né? O NIL3, o espaço de Heisenberg, é parabólico, já está demonstrado há algum tempo. O H3 é não parabólico e até ele é mais do que isso, ele é não Liouville. O que significa? Que existem funções harmônicas limitadas que não são constantes. E tem um bolão de funções harmônicas limitadas não constantes em H3. Isso também é um problema que nos apetece. Tá? A gente gosta de pensar, será que é Liouville ou não Liouville? Né?
O H2 por R é não parabólico também, e também é não Liouville, só que as funções dele já não são tão legais, porque tem esse fator R que estraga um pouco. O H3 é maravilhoso, o hiperbólico ele é... Assim, tem muito espaço para ter funções harmônicas limitadas, não constantes, meio de qualquer jeito. Aqui, na direção do H2, pode ser de qualquer jeito, mas na direção do R, daí meio que não. Tá? Mas, enfim, ele é não parabólico e é não Liouville. Aí, então, vamos olhar o Sol 3, que eu vou dizer nos próximos slides aqui. E o E2-Til a gente deixou de lado, porque ele é bem mais complicado. Então, a gente se concentrou no Sol 3. Eu não estou cuidando do tempo. Quanto tempo eu tenho? Tá, acho que dá. Tá? Se não der, também. Vai dar, vai ter que dar. Tá? Então, tá, qual é a técnica? Então, tá, ok. Acho que dá, tá? Qual é a ideia? Vamos atacar, então, o Sol 3, mas a gente acabou atacando também, colateralmente, alguns outros produtos semidiretos. A ideia é a seguinte. A gente está numa variedade riemanniana que, para nós, já é um espaço homogêneo. Tá? Aqui eu meio que me passei quando eu estava fazendo os slides. Pensa que já é um espaço homogêneo, então tem bastante isometria. Tá? E aí pega um subgrupo lá das isometrias que age propriamente descontinuamente... Não. Propriamente livremente, tá? em M. Então, o que a gente vai pensar? A figura que dá para ter na cabeça. Tem a M, que é uma variedade homogênea. Aí não precisa ter dimensão 3, tá? Qualquer M. Aí tem um grupo agindo via isometrias. Tá? E o que a gente faz, então? Imagina aqui que tem um pedaço da M, que eu vou chamar de X. Vai ser um pouco abuso de notação, mas é mais ou menos assim a figura para ter. E aí, para cada ponto aqui do X, eu faço andar a ação de G. Então, é tipo... talvez esse não seja o melhor desenho, podia fazer umas órbitas circulando aqui, mas, enfim, é o desenho que eu gosto de ter na cabeça. Então, para cada X que eu dou aqui nesse X grande, isso aqui é GX. Tá? É o grupo todo agindo naquele ponto. E aí a gente faz o quociente, então, M quocientado por G. Pega as classes de equivalência, sendo que, então, todos esses carinhas aqui são identificados com um ponto só. Né? Puxa todo mundo. Tipo em álgebra mesmo. Tá? Então, isso é um quociente e está bem definida e é muito legal a projeção canônica. Então, π, que vai de M, em X, que eu vou dizer que é M por G, pega cada ponto e associa a classe de equivalência dele. Então, eu estou colapsando todos esses caras em um ponto só aqui. E dá para fazer isso de maneira que a métrica... como é que eu vou dizer? Esse X, na verdade, eu estou usando um pouco estou fazendo um pouco um abuso de notação, porque ele podia estar posicionado de qualquer maneira aqui, né? Desde que ficasse transversal às fibras. O importante é pegar um representante de cada. Então, ele não tem uma métrica normal, não tem uma métrica que ele herda do M. Não, depende de onde é que ele está aqui. Né? Mas, como abstração mesmo, eu posso induzir nele, então, uma métrica, de maneira que a projeção, ou seja, que pega cada X em M e leva na classe do X, né? Deixa eu botar assim, GX, de maneira que isso aí seja uma submersão riemanniana. O que é uma submersão riemanniana? Vai caber aqui, será? Vamos ver. Se eu pego e eu quero calcular como é que é o produto interno de UV lá no ponto π de X, não gostei disso. Espera aí. É muito estranho não ter apagador por isso aqui. Tá? Vamos lá. Assim, a derivada da π num ponto P aplicada em U, aplicada em V. Isso aqui eu vou aplicar em π de P. Ou seja, eu estou olhando como é que se comporta. Deixa eu escrever tudo, fica mais fácil. Opa, U, V, em P. Então, eu pego dois vetores em M, tá? E aí eu projeto eles, o que acontece?
Tá certo isso? Tá todo mundo no lugar que deveria estar, né? Isso. Aí o que acontece é que essa métrica do lado esquerdo é uma métrica no X, no quociente. E ela coincide, de certa forma, com a métrica em M. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Talvez eu tenha atrapalhado mais do que ajudado. Tem uma forma de dar uma métrica em X de maneira que a projeção respeita a métrica. Tá? Isso é uma submersão riemanniana. É que não dá para fazer ortogonal. Tá? Essa é uma coisa assim que seria muito bom se desse, mas não dá. Transversal, sim. Ortogonal, não, porque pode não dar certo num lado, não dar certo no outro, e a métrica não fica... Sim, com essa métrica, acaba acontecendo que a gente tem uma horizontalidade e uma verticalidade. Sim, isso sim. Tá? Mas não é tipo isso. Tá? Pode imaginar assim. E daí as órbitas do G têm uma curvatura média. Aqui nesse desenho que eu fiz é uma curvatura de curva mesmo, mas eu vou chamar de curvatura média. Tem um vetor aqui que está dizendo o quanto essas órbitas estão se curvando. Tá? Então, está medindo o quanto se curva as órbitas. Não tenho muito mais o que dizer para não geômetras. Tá? E esse campo de vetores, então, que está em cima da fibra, ele é muito bem comportado, porque ele vai ser ortogonal às órbitas, então ele vai se projetar direitinho na X. Então, eu posso... O que eu quero dizer com que ele é bem comportado? Se eu pego o H num G de P... e pego... Isso aqui é a mesma coisa do que a derivada da G em P aplicada em H de P. Opa. Ele respeita a translação, né, via G. Ele é G invariante. Então, ele se projeta num campo de vetores em cima do X, que a gente chama de J. Tá? Vou fixar essa notação. Por que J? Bom, não fui eu que escolhi a notação. Eu não sei se eu escolheria J, mas vamos lá. E aí, o que eu estava querendo dizer? Porque a esse ponto, o que a gente quer mesmo? A gente quer achar funções superharmônicas limitadas inferiormente em Sol 3. Esse é o objetivo. E aí, o que acontece? Tem um teorema do Jaime com o Tomi, que é um alemão com quem ele trabalha bastante, que diz o seguinte: vamos supor que a gente está nesse contexto da submersão riemanniana. Então, pegar a EDP, Laplaciano de U igual a 0, em M e resolver. Se a U é uma função que é G invariante, ou seja, ela é constante ao longo das fibras, ali, ao longo das órbitas, desculpa, e a gente define, então, V como sendo a projeção, né, pega a U e restringe ao X, a EDP Laplaciano de U igual a 0 é equivalente a EDP Laplaciano de V menos J aplicado em V igual a 0. Esse Laplaciano é o Laplaciano da métrica em X. Esse Laplaciano é o Laplaciano da métrica em M. São Laplacianos diferentes, o que é bom para a gente. Mas, por outro lado, resolver Laplaciano de U igual a 0 tem milhões de técnicas possíveis e imagináveis. Resolver essa EDP aqui, bom, daí não tem tanta técnica, né? Depende que J é esse, afinal de contas. Mas, de toda forma, vamos tentar aplicar no nosso caso, já que a gente está numa variedade homogênea, tem G, tem tudo que quer. E aí, a primeira aplicação, não se assustem muito com o slide grande aqui. Se, por acaso, a gente tiver num desenho que não é esse meu aí, tá? É exatamente o contrário. Vamos supor que as órbitas têm codimensão 1. Então, imagina ao contrário, que está... Deixa eu fazer um desenho. Que as órbitas do G são coisas assim. Tá? Então, pegam cada ponto daqui, tudo isso aqui é a órbita do ponto. E só sobra uma dimensão. Se, por acaso, a curvatura média dessas órbitas aqui
for sempre positiva, na verdade, for não nula, for não constante igual a zero, então vai ser não parabólica, o M. Tu queria perguntar alguma coisa? Achei que ele queria perguntar, estava fazendo assim, não. Vai ser não parabólica. E a demonstração é, bom, pega aquela EDP nova aqui e observa que, na verdade, ela vai virar uma EDO, porque ela vai depender só daquela uma dimensão ali que está faltando. E essa EDO, um dos carinhas que aparece aqui é a derivada segunda da F na direção que sobrou. Tá? O EN é esse último aqui que sobrou. Então, é a derivada segunda. Aqui é a derivada primeira multiplicada por uma constante, por uma função que não é sempre nula. E aí dá para resolver e funciona tudo. Acho que tem uma coisa errada, ela tem que ser sempre com o mesmo sinal também, senão pode bagunçar. Tá? Eventualmente a integral podia dar... Tá, bom, agora, desculpa, não vou agora pensar na demonstração toda, mas caso particular, vamos para o caso particular, que daí dá tudo certo. Que é esse aqui, R2 por produto semidireto. Dá para mostrar, e também um exercício para quem quiser fazer, que R2 por zero é um subgrupo de M sempre num produto semidireto, sempre. E mais do que isso, a curvatura média dele, dentro do produto semidireto, é sempre o traço de A. Então, assim, é muito papum. Isso aí é da estrutura do produto semidireto. R2 por zero é subgrupo, e todos os andares são subgrupos também, né, não só no zero. Todos eles têm a mesma curvatura média que a A. Bom, a codimensão dele é 1, então dá para aplicar o teorema anterior e dá para mostrar que é uma não parabólico. Acha uma superharmônica. Até acha, na verdade, uma harmônica que é limitada inferiormente, mais do que superharmônica. Então, aqui não é o Sol 3 ainda, aqui é todo o resto, porque o Sol 3 tem traço zero, e é isso que torna ele mais interessante. Tá? Então, vamos começar com essa matriz aqui. Não é um erro de digitação. Tá? Eu disse Sol 3 com a métrica canônica. Por quê? Tem a métrica canônica do produto semidireto, mas lembra que qualquer matriz conjugada a essa também dá um Sol 3. Então, eu escolhi uma especial. Eu escolhi essa. Porque essa é a mais simétrica possível, ela produz mais isometrias dentro do Sol 3, tá? Ela é uma métrica realmente especial, e até ela é uma das geometrias de Thurston que aparece, tá? O Sol 3 com essa métrica aqui. Então, agora, espera aí que eu tenho um desenho. Vamos imaginar que esse é o Sol 3, então, tá? Dá para ficar com esse desenho na cabeça. É o R3, e tem alguns planos que são especiais aí no Sol 3. Ok, tá? Então, dá para mostrar que considerar a derivada parcial em relação a x, esse é um campo de vetores, tá? Tá aqui andando, e age no grupo, no Sol 3, com a estrutura de grupo de produto semidireto. Ele é um campo invariante à direita, e, portanto, ele vai ser um campo de Killing, e, portanto, vai agir via isometrias, o gerado por esse cara aqui. Então, a gente pode aplicar todo aquele contexto que eu tinha dito antes, considerar o quociente. Então, eu peguei o R3, o Sol 3, na verdade, eu já tenho a estrutura de grupo, e quocientei por andar na órbita na direção do x. Então, eu obtenho só o plano YZ. Então, o desenho é o plano YZ, esse cara aqui. E tem uma métrica lá que torna a projeção uma submersão riemanniana. E aí tem um exercício lá do livro do Manfredo, tá? Então, para fazer, que é calcular a curvatura seccional de uma submersão riemanniana, conhecendo a curvatura seccional do ambiente, daquele cara ali, e o colchete, tá? De geradores do plano ali. Tá? Bom, e aí o que acontece? Fazendo as contas, então, vendo qual é a curvatura seccional do quociente, do x, tchanã, vai dar -1, constante igual a -1. Ou seja, eu estou no hiperbólico. Então, quando eu peguei lá o Sol 3, que é um lugar meio esquisito, já vou falar dele,
e a gente quocienta e olha para a métrica do quociente, a gente está dentro do hiperbólico. Só que o plano hiperbólico é muito bom de trabalhar em EDPs. Assim, ele é super bem comportado, ele tem, como eu tinha comentado antes, o H3 é não Liouville, o H2 também é. Então, tem um bolão de função harmônica lá, só que a gente não quer uma harmônica, a gente quer Laplaciano de V menos J de V igual a zero. Aí não dá tão certo, né? Mas igual, ele é bem legal. Então, vou dizer um pouquinho como é que é legal trabalhar no Sol 3, tá? Como esse produto semidireto. O J é um campo de vetores. É linear. É linear. Porque ele é um campo aplicando nas funções, né? Então é linear. Tu pode pensar nele assim também, né? J de V. Vou escrever. Então é linear. Tá? Tá, então, qual é o legal daqui, né? Vou fazer essa figura. Quando a gente fixa o plano x igual a constante ou y igual a constante, eu acho que eu desenhei ao contrário, mas não tem muito problema. Vamos fazer de conta que esse aqui é o x igual a constante, tá? Senão vai ficar virado com o que eu escrevi. Então, imaginem que esse aqui é o eixo x, tá? Que não é o mais comum, né? Eixo x, eixo y, eixo z. Então, o x igual a constante, que é esse em cinza, ele é um hiperbólico, tá? E mesmo antes de fazer a submersão riemanniana, ele já era totalmente geodésico, não vou entrar em maiores detalhes, mas ele é um hiperbólico. E o y igual a constante também é um hiperbólico, que é esse aqui, em roxinho. Também é hiperbólico. Só que eles têm a seguinte característica. Um está virado de cabeça para baixo em relação ao outro. Se vocês imaginam, por exemplo, o modelo do semiplano de Poincaré para o semiplano de Lobachevsky para o hiperbólico, tem uma direção do semiplano, está muito longe, que é o infinito, e tem um outro lugar no semiplano que é o infinito também, né? Então, tipo assim, as geodésicas partem de uma reta que vão lá para cima, todas estão indo para o mesmo ponto. Se a gente pegar esse carinha aqui, o que está em roxinho, e só fazer assim, ó, cada coordenada z, eu pego exponencial dela. O que acontece? Eu vou obter o modelo exatamente do semiplano superior para esse cara, que é um H2, que está virado para cima, que nem essa setinha está apontando. E fazendo a mesma coisa no outro, vai ser um semiplano também, só que está virado para baixo. Então, um é de cabeça para baixo com o outro. E isso aí estraga totalmente qualquer tentativa de fazer... Quer dizer, estraga, aí é que está a graça, né? Estraga porque daí as contas dão tudo ao contrário do que a gente queria. Tá, então, aqui só para dizer qual é... A gente faz mudanças de coordenadas e obtém o modelo do semiplano. E aí as órbitas da G são essas linhas que eu desenhei aqui, porque eu pensei que esse aqui é o X. Elas moram lá no outro hiperbólico, que é esse plano y igual a constante. E elas são exatamente orociclos nesse outro hiperbólico, e o vetor curvatura média delas aponta para cima. E é sempre esse aqui igualzinho, assim, é sempre o E3, tá? Do E1, E2, E3 aqui da base. Sempre a mesma coisa, o 001. Então, esse carinha aqui, imaginando que ele está aqui, na verdade, ele está apontando para o lado contrário no hiperbólico, que eu vou considerar que é o x. Tá? Deixa eu fazer um desenho, assim fica melhor. Tá. Então, o que acontece? As trajetórias do J lá no x fazem o quê? Elas saem todas de um pontinho no infinito, que eu chamei de A, e vão andando embora. Essas são as trajetórias do J. Pá. Tá, aqui eu botei a setinha, nos outros eu não consegui botar. Então, são geodésicas emanando todas do mesmo ponto no infinito. Então, se eu vou pegar uma função e vou olhar o que acontece, se ela for crescente aqui ao longo das trajetórias do J, por algum motivo, eu pegar uma função que cresce, J de V dela vai dar positivo, daí menos J vai dar negativo, e, enfim, vai dar para fazer algumas contas, né? Então, a gente quer achar esse cara aqui, né? Quer achar uma super solução para o operador lá embaixo.
Aí a gente pega coordenadas polares para poder fazer mais contas, tá? Então eu fixo a direção. O A é o ponto que está lá em cima no infinito. Ele é o fim de todas as geodésicas verticais aqui, tá? Então o A é o infinito. Aí faz umas contas, tá? Que eu não vou mostrar para vocês, mas a gente pega uma função que é harmônica no hiperbólico e aí a gente vai zerar esse primeiro termo aqui e só tem que trabalhar com o segundo. E aí dá para fazer umas contas também, ver como é que o J se comporta nessa função, e aí é conta, tá? Tem umas expressões para fazer, não são muito feias. E aí vamos analisar qual é a região onde eu tenho superharmônica, então, que é o laplaciano lá em cima, no Sol 3, vai ser menor ou igual a zero. Para quem está familiarizado com o modelo do semiplano superior, para o hiperbólico, então ignorem essa parte aqui embaixo que eu não consegui esconder no desenho, tá? Porque eu não tinha todos os programas do computador para jogar fora. Isso aqui não existe, tá? O hiperbólico é daqui para cima, aqui é infinito. E aí, bom, eu tenho uma região aqui que pega um bom pedaço do infinito do hiperbólico. Se a gente olha nesse outro desenho aqui, todo esse pedaço aqui do C até o B, aqui dentro, é a região onde o J é positivo, tá? E aí, olhando nesse desenho, é uma região assim, tá? Então, eu tenho um aberto bem grande do hiperbólico, que aqui parece pequeno, mas para quem está acostumado com o hiperbólico, esse pedacinho aqui, esse semicírculo, é tipo metade do hiperbólico, tá? Quem não conhece o hiperbólico, acredita em mim. Isso aqui é metade do hiperbólico, tá? Dá para dizer que isso aqui é metade do hiperbólico. Então, num pedaço bem grande, mais da metade do hiperbólico, o J é positivo, então isso aqui fica negativo. E aí a gente só faz uma colagem lá para dar certo. Então, a gente obtém esse sinal num abertão, aí trunca a função, porque ela lá pelas tantas vai deixar, aqui fora ela deixa de ser não é super harmônica, é super solução desse troço aqui, né? Então, a gente trunca ela de maneira que funcione, pegando um máximo. E aí, então, a gente tem uma super solução lá embaixo. Eu não falei, eu devia ter chamado a atenção, mas essa função aqui ela está sempre entre -1 e 1. Então, ela é bem limitada. Assim, não é assim, vamos procurar se é limitada. Não, ela é limitada. Tá? É uma função limitada, definida em todo o H2, que é harmônica no H2. Então, a gente só precisa se preocupar com o sinal do J. E aí ela então eu subo de novo para o Sol 3, né, defino uma W. De que maneira? A W de um XYZ ignora o que acontece com X e aplica lá no essa W aqui, né, lá no quociente. Então a gente acaba de apresentar uma função superharmônica limitada no Sol 3. Então o Sol 3 é não parabólico. E aí, para terminar, só fazer uns argumentos rápidos aqui. Isso era com a métrica canônica. Tem um 33 aqui, foi sem querer. Tá? Esse é o Sol 3 mesmo, ignorem o 3. Tem as outras métricas do Sol 3, e aí as matrizes, a menos de fazer aquela movimentação por matrizes ortogonais, matrizes ortogonais e conjugações, né? Vão ser com essa carinha aqui. Então, aqui era 0, mas eu ganho uma constante. Só que aí tudo funciona. Absolutamente tudo funciona igual. A gente continua tendo o dx como sendo um campo de Killing, a curvatura do quociente vai continuar sendo -1. Toda a técnica funciona igual. Então, dá para usar o mesmo argumento para provar isso. Considere o grupo de Lie Sol 3, munido de qualquer métrica invariante à esquerda. Então, ele é não parabólico. Qualquer métrica invariante à esquerda. E aí isso é bem legal, porque pega um bolão de gente que estava faltando na classificação. E aí, 2 questões em aberto, mas tem milhões de outras, assim, essas parecem que são as principais, tá, para a gente seguir. Primeiro é o que acontece com esse carinha aqui, que é naquelas matrizes que eu listei, é o único que ficou faltando, as matrizes que só tinham zeros e uns, tá, e -1. Essa matriz não é bem comportada, aliás, o espaço não vai ter quociente de curvatura negativa, então tem que fazer algum outro tipo de argumento, a gente não faz a menor ideia, tá? Como é que ataca esse aqui. E outra coisa que estamos com muita vontade de investigar é o que acontece
em tentar achar funções harmônicas limitadas, porque a gente achou ter superharmônicas limitadas por baixo é um passinho que pode ajudar ou não a provar a propriedade de Liouville. Por exemplo, o R3, ele é não parabólico, mas ele é Liouville, não tem nenhuma harmônica limitada não constante nele. Então, a gente está tentando transformar essas super soluções que a gente achou em barreiras para provar algum tipo de não Liouville propriedade, assim, né, nesses caras. Mas não está rolando, parece que tudo está funcionando ao contrário, e a gente está começando a desconfiar que o Sol 3 é Liouville. Não é não Liouville, que nem a gente achava que era no começo. Assim, tudo dá errado. Qualquer conta que a gente tenta fazer, todos os sinais dão trocados do que a gente queria. Não quer dizer, pode ser só que a prova é ruim, né? Mas assim, está cheirando que o cara é Liouville, tá? O Sol 3. Então, a gente está querendo investigar por essa linha aí agora para continuar o trabalho. E, bom, algumas referências aqui, na verdade, eu acabei não citando durante a apresentação, mas essa aqui motiva muito porque que se estuda não parabolicidade ou parabolicidade. Esse artigo do Mix com o Pérez é sobre os produtos semidiretos, essencialmente. Um artigo do Milnor, que dá todo esse background de grupos de Lie métricos. E, bom, esse resultado do Jaime com o Tommy, que baixa para o quociente a nossa equação. E, bom, eu e toda a equipe agradecemos a atenção de vocês. Muito obrigada. Quer pegar esse? É só pegar. Obrigado, Miriam. Perguntas? Nessa hora, não sei se eu prefiro ter perguntas ou não ter perguntas. É uma dúvida, assim. Vamos ver. Não faço pergunta difícil. Obrigado pela palestra. Você falou de variedade homogênea e grupos de Lie. Na hora eu já pensei em espaços simétricos. Se vocês já pensaram em fazer. Porque tem classificação também. Tem classificação. Tem interseção, agora eu não me lembro de cabeça qual que é qual, né? Todo espaço simétrico é homogêneo, nem todo homogêneo é simétrico, é isso? Não olhamos ainda para essas coisas, mas temos curiosidades, né? Porque realmente também pega a classificação e sai pegando um por um. Esse é parabólico, esse não, esse é... mas não olhamos ainda. É outra pergunta que dá para adicionar ali, né? Sim. É que tem uns espaços simétricos que são bem cretinos, assim, né? São bem complicadinhos, então... Começar aqui... a vantagem de trabalhar com os produtos semidiretos é que tu pega e faz as contas em coordenadas, que, né, às vezes eu não gosto, mas, enfim, a gente consegue muito fazer conta. Claro que tem todos esses espaços, tem como fazer conta também, mas as contas são meio ingratas, assim, né? Já tentei meter a mão em alguns espaços simétricos tem que pegar... boa dica. Não, e outra coisa que acontece é que, até na minha apresentação o Tarcísio falou, eu estou muito acostumada a trabalhar com produto, com variedade Hadamard e problema assintótico de Dirichlet. Então, a gente tentou atacar o problema, caiu no H2, feito, H2 é Hadamard e vamos fazer problema de Dirichlet. Então, assim, é uma ferramenta muito potente, as coisas que a gente já sabe para fazer essas coisas. Tipo, EDP em variedade Hadamard é beleza. E aí tu vai para o espaço simétrico, às vezes já não é tão legal de fazer, né? É verdade, dá. Sim, com certeza. Alguma vez vocês chegaram a trabalhar com algum compacto? Porque o SO2... É que os compactos são parabólicos. Então, porque tu vai usar o princípio do máximo, né? Pega a função no compacto, função harmônica, superharmônica, o que tu quiser, ela vai ter máximo e mínimo. Só que a superharmônica não pode ter mínimo. É isso? Né? Ela pode ter máximo, mas não pode ter mínimo. E aí no compacto vai ter mínimo, então ela tem que ser constante. Então, só tem que ser não compacto para começar a pensar em parabolicidade. Senão, não tem nada para fazer. Vou começar a ler uma lista de passos. Tá bom.
Mais perguntas? Oi, Miriam, tudo bem? Obrigado pela palestra. Esse campo J, ele é gradiente? Não necessariamente. Sim, esse em particular é. Esse em particular. Faz sentido trocar o operador Laplaciano pelo Laplaciano menos esse... existe uma teoria de estudo de operadores assim, né? Nesse sentido que você está apresentando. É interessante para vocês olhar também desse ponto de vista? Todas as contas que a gente tentou fazer nesse ponto de vista apontavam assim, dá para provar não parabolicidade e a gente não consegue ir adiante. Tem algumas propriedades que esse operador tem, tipo vale princípios do máximo, essas coisas assim, mas nenhuma delas foi útil para continuar e resolver, por exemplo, Liouville, se é Liouville ou não. Talvez a gente não tenha tentado o suficiente ainda, talvez esteja faltando um tempo, mas assim... algumas coisas valem, e a gente está tentando trabalhar com essas aí, mas, de fato, tem um operador Laplaciano mais um termo. Às vezes esse termo é bom, às vezes esse termo é ruim. Né? Aí ele é bom para umas coisas, mas é ruim para outras. É assim. É que em alguns trabalhos recentes, em outras estruturas, em que é muito difícil checar a parabolicidade ou não parabolicidade, decidir, mas para esses outros operadores acaba sendo mais... Está, obrigado. Mais algo? Oi. Tem alguma relação entre a parabolicidade de X e a integrabilidade ou não integrabilidade da distribuição ortogonal às órbitas? Acho que não, tá? Porque a gente tem exemplos dos dois tipos. Tem uns que a distribuição normal é integrável e é parabólico, outra distribuição normal é integrável e é não parabólico. Tenho quase certeza, tá? Porque isso já faz algum tempo. A gente começou tentando mexer por aí. Não, vamos pegar o caso em que a distribuição normal é integrável, que não é, e vai tentar mexer. E eu tenho a sensação de que não tem relação nenhuma com a parabolicidade. Não dá para classificar por aí. Assim. Mas realmente tem... É o que minha memória lembra, assim, faz um tempinho já. Foi por onde a gente começou. Assim, vamos pegar um grupo de Lie, a gente não estava ainda nos semidiretos, e vamos pegar, nem sei se era grupo de Lie já, pega uma variedade homogênea e olha o que era lá, e não sabia dizer, assim, não conseguia classificar assim. Mais perguntas? Não? Então, vamos agradecer. Obrigado. Obrigada de novo.